Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Nosso foco aqui é estudo bíblico, é estudar a Bíblia. Você vai ver muito conteúdo aqui referente a estudos bíblicos. Esse quadro nós estamos analisando textos difíceis. Então são aqueles textos que aparecem na Bíblia que mostram alguma certa dificuldade e alguns nós vamos entender, tentar achar alguma solução, alguns nós vamos achar algumas soluções possíveis, né? Mas não bater o martelo em qual melhor se encaixa, e alguns que a gente não vai conseguir encontrar uma solução. A gente vai ser sincero também em falar que isso vai estar acontecendo, tá bom? No texto de hoje em específico, a gente vai estar analisando o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, tá bom? É um texto que tem gerado uma certa confusão em algumas pessoas de interpretação, e nós vamos estar analisando. Já falei sobre esse texto, teve um probleminha no computador aqui, mas vamos estar regravando a aula de novo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vou pedir para você deixar um like, se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar com outras pessoas que também vão gostar de ver esse tipo de assunto, tá bom? Então vamos lá então. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É o pecado, né, que não tem perdão. Você já ouviu falar do pecado imperdoável? Será que é algo que você já pode ter cometido sem saber? O texto está lá em Mateus capítulo 12, no versículo 31, que diz assim, ó: Por isso eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Esse é o versículo que traz tanta confusão, né? Para a gente poder entender esse versículo aqui, nós temos que analisar o contexto, né? Eu sempre falo, para você entender o texto, isso daí a teologia nos ensina isso, você tem que analisar o contexto em que aquele texto está inserido, né? Aquilo que vem antes, o que vem depois e qual o cenário que aquilo está acontecendo. Para esse texto específico, nós vamos analisar o contexto em que a fala de Jesus se deu, tá bom? O que aconteceu ali? Bom, o texto ele vai falar em Mateus capítulo 12, a partir do 22 até o 32, ele vai contar a cura de um endemoniado, tá? Fala que chega para Jesus um endemoniado que ele era surdo, cego e mudo. Vamos acompanhar esse texto aqui. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou. Então, um endemoniado é levado até Jesus, ele era cego e mudo, Jesus o curou. Quando Jesus o curou, as pessoas que estavam naquele lugar viram a ação de Jesus e ficaram maravilhadas, dizendo que Jesus era realmente o Filho de Deus, porque vivenciaram, presenciaram aquela cura, aquele milagre divino acontecendo. Quando aquilo aconteceu, os fariseus, que eram os mestres da lei, que eram as pessoas que conheciam a palavra de Deus, fizeram o contrário da multidão. Eles dizem que Jesus expulsa demônios pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Aqui nós vemos a rejeição consciente e deliberada de Jesus, atribuindo as suas obras ao diabo. Então, quando os fariseus viram aquilo que estava acontecendo, eles não fizeram como a multidão fez, mas eles atribuíram aquele feito de Jesus ao próprio diabo, né? E aí Jesus, quando ouve aquilo, Jesus explica algumas coisas. Primeiro Jesus vai explicar que um reino dividido ele não vai subsistir. Depois ele mostra que os feitos dele ele curou pelo Espírito Santo de Deus, não pelo o diabo, e dá advertência, dizendo que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. Então esse foi o cenário que aconteceu para culminar no final falando sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Então vamos entender aqui uma definição de blasfêmia, para ficar bem claro para nós. Blasfêmia é o quê? É falar ou agir contra Deus de forma deliberada e maliciosa.
Blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar conscientemente a obra do Espírito, atribuindo-a ao mal, mesmo diante de evidências claras de que ela é divina. Então, por que Jesus adverte ali os fariseus? Porque eles viram um ato divino, um ato que claramente era uma ação do Espírito Santo. Eles negaram essa ação e atribuíram a essa ação um feito de Satanás. Então, quando eles pegaram um ato do Espírito Santo, negaram que aquilo era do Espírito Santo e atribuíram aquilo a Satanás, essa ação ela é chamada por Jesus de blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus disse que essa ação não teria perdão. Por que não teria perdão? Porque, olha, eles rejeitaram conscientemente, ou seja, claramente eles viram que aquele ato era do Espírito Santo e negaram aquilo, não aceitaram. Logo, eles não tiveram perdão. Por quê? Não é que Jesus escolheu não perdoar. Não é que a ação contra o Espírito Santo é um pecado que ele não pode ser perdoado. Porque a Bíblia não se contradiz, e a Bíblia em outro texto diz que Deus ele perdoa os nossos pecados. Então o que acontece aqui é que o Espírito Santo ele é o único que convence o homem do pecado. Se o homem ele não aceita o Espírito Santo na sua vida, automaticamente ele não pode ser perdoado dos seus pecados. Se ele não é perdoado dos seus pecados, ele não vai ter a salvação. Esse é o ponto. Se ele deliberadamente rejeita o Espírito Santo, logo o Espírito Santo de Deus ele não vai entrar na sua vida. Se o Espírito Santo de Deus não entra na vida do homem, o homem ele não pode ter o pecado perdoado. Por quê? Porque Jesus ele morreu na cruz por nós, para nos dar a salvação. Mas quem convence o homem dessa salvação é o Espírito Santo. Logo, se o homem entende ou resolve não aceitar esse Espírito, ele não consegue ter a salvação, logo ele não vai ser salvo. Esse é o ponto aqui. Então, por que ele é imperdoável? Porque é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João 16, do 8 ao 11. Quem rejeita essa obra deliberadamente se afasta do único meio de salvação que a pessoa pode ter. Então aqui, quem está em risco em cometer esse tipo de pecado? Pessoas que com pleno conhecimento e clareza atribuem ao mal aquilo que claramente é uma obra de Deus. Não é pecado cometido por ignorância, fraqueza ou dúvida, mas é uma rebeldia consciente. E aqui a gente termina dizendo o seguinte, que a maioria, ou todas as pessoas, seria melhor colocar assim, que teme ter cometido esse pecado, não cometeram. Por quê? Como nós sabemos disso? Porque o arrependimento e o temor a Deus já é uma evidência da atuação do Espírito Santo. Então, se, por exemplo, você tem medo de ter pecado contra o Espírito Santo, automaticamente você não pecou contra o Espírito Santo. Porque só o fato de você temer ter pecado contra o Espírito Santo já é uma demonstração da ação do Espírito Santo em você, que é o temor de Deus, o temor ao Senhor. Então, se você tem o temor ao Senhor na sua vida, é um sinal de que você já tem o Espírito Santo de Deus agindo aí. Então, você já aceitou o Espírito Santo. Então, isso mostra que você não cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Tá bom? Bom, esse é o texto de hoje, o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo, assista novamente, que você vai entender. Se você conhecer algum amigo, alguma pessoa que tem essa dúvida também, envie esse vídeo. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para essa pessoa também. Tá bom? Deus te abençoe. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro.